A ideia, Augusto dos Anjos. De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas, como as estalactites de uma gruta? Vem da psicogenética e alta luta do feixe de moléculas nervosas que, em desintegrações maravilhosas, delibera, depois quer e executa. Vem do encéfalo abscôncio que a constringe, chega em seguida às cordas da laringe. Tísica, tênua, mínima, raquítica, quebra a força centrípeta que a amarra, mas de repente, quase morta, esbarra no mulambo da língua paralítica. A TVDD apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Luciano Klen, professor de História, historiador, escritor e pesquisador. Seja muito bem-vindo, Luciano. Obrigado, meu querido Zé Soares. É uma honra participar desse encontro com você, um amigo de muitos anos, de uma longa jornada. Revê-lo, depois de tanto tempo, pessoalmente, nessas circunstâncias, creio sinceramente, motivo de muita alegria. Muito obrigado. Eu gostaria de começar esse nosso bate-papo falando do tradicionalíssimo curso Klen, que era um curso que foi fundado pelo seu pai, não é isso, Klen? Projeto de vida do meu pai, Manuel. No final da década de 1950, meu pai já lecionava e também trabalhava como repórter na Rádio Dragão do Mar. Ele teve esse sonho de dirigir um colégio. Naquela época, o curso Klen tinha como objetivo preparar os antigos ginasianos, né? Naquela época, diferentemente de hoje, não era tão fácil assim você dar consecução, continuidade aos estudos, de tal maneira que você saía do chamado hoje ensino fundamental introdutório até a quarta série, você tinha que prestar concurso para, como se fosse no colégio militar. Exame de admissão. Exatamente, o antigo exame de admissão que começava na quinta série, chamado ginásio. Então, era muito difícil. E meu pai idealizou esse projeto, ao qual deu o nome de Curso Klen, que tinha até como slogan, preparando hoje o ginasiano de amanhã. Então, ele teve esse curso, que teve um sucesso extraordinário na década de 1960, que foi a década na qual eu nasci, e esse curso existiu até o fim do ginásio, quando as novas regras, o governo dos anos 70 resolveu extinguir, por volta de 1972, então o colégio funcionou até 1972, há exatamente, aliás, coincidentemente, 50 anos contados a partir de hoje, deixou de existir, mas foi algo assim que para ele marcou para sempre a vida. Até hoje, quando eu me apresento como professor, encontro aqui acolá ex-alunos do meu pai, né, já de cabelinho branco. Então, realmente foi um curso que talvez quem nos escute aqui, de repente, possa ter passado por lá. E você viveu a sua infância ali nas intermediações. Nas intermediações, não é isso? O colégio ficava na Rua Tereza Cristina, onde eu ainda hoje moro, sou um remanescente, um dos aves raras, né? Um dos raros remanescentes ali do centro da cidade, ainda moro no centro da cidade, posso dizer. Nas intermediações com o bairro Jacarecanga, o colégio ficava na Rua Tereza Cristina 112, até recentemente, né? Ainda tinha lá um prédio da prefeitura alugado, e a minha vida foi ali no entorno. E como foi, Clem, a tua infância? Porque eu acho assim, a infância no centro da cidade, eu não sei se era diferente de uma infância num bairro naquela época, né? Eu queria que você me falasse alguma coisa da sua infância, as brincadeiras, como é que era. Mas não é uma infância muito feliz, né? Como acredito boa parte das crianças da minha geração, dos anos 1960, dos anos 1970, quando nós ainda podíamos brincar de bila. Aqui no Ceará nós chamamos de bila. Brincar de bola aqueles carrinhos de rolemã. E meu pai morava na Senda do Alencar, 107000, uma casa antiga, que ainda hoje existe. E ela foi, inclusive, de propriedade do célebre agrônomo, um dos grandes mestres também do ensino, voltado mais à questão da agronomia no Ceará, foi membro do Instituto Histórico, do qual eu faço parte, Renato Braga. E na casa do meu pai tinha, e ainda hoje permanece aqueles mosaicos na rua, casa de meio quarteirão, e ele ficava
danado quando a meninada pegava aqueles carrinhos de rolemã, era uma das brincadeiras da época, e saía porque fazia muito barulho, né, com o atrito das rodas com o mosaico. E de tal maneira que era um carrinho de rolemã, jogar futebol no meio da rua, quando se lascava literalmente, né, aqueles carrinhos com lata de leite que a gente fazia para eram tantas as brincadeiras, além, Manuel, do futebol na rua, né? Depois passaram pista, mas ainda peguei o paralelepípedo. Você também tomar banho de chuva ali no centro, ainda dava para tomar banho naquelas bicas antigas, ainda havia alguns jacarés, né? Que o pessoal mais novo não sabe o que é, mas... Soltar peão. E uma brincadeira assim perigosa, que eu achava, Clem, era o currupio. Pegava uma tampa de refrigerante, amassava com uma pedra, ali ficava um disco onde você passava no cimento a borda, colocava um cordão, furava 2 buracos, e para cortar o cordão do outro. Era um perigo, a lâmina ali, inclusive a própria raia, como nós chamamos, ou a raia, como alguns chamam, né? Colocar o cerol, que era muito perigoso naquela época, ainda se podia, né, fazer isso. E eu me lembro muito, um amigo me dizia, na casa que meu pai morava, a meninada pegava as arraias, colocava o cerol e ficavam ali. O doutor Renato Braga, sobre quem eu falei, chegava de mansinho, usava um velho paletó, colocava aqui a mão no bolso, e quando os meninos estavam soltando a raia em frente à casa dele, aí saia cortando as raias, os meninos ficavam desesperados, né? Mas tempos felizes, Manuel, que ainda dava para se brincar na rua, você podia interagir com outros de sua idade, até com alguns mais velhos, e ali na rua até quando desse, até quando o pai colocasse para dentro, né? Clem, eu morei na década de 60 entre a Guilherme Rocha e a Liberato Barroso. A Guilherme Rocha com Tereza Cristina, que ficava um patronato, que eu não sei se ainda é. Ainda existe. E na outra esquina, a mercearia do Seu Barbosa. Exatamente. Tá? E eu morava ali, eu morava quase em frente a uma rua que pega da Tereza Cristina para a Princesa Isabel, que tinha um salgado, aquela casa do salgado. Do Alfredo Salgado. Alfredo Salgado, lembra, né? Lembra, aquela casa que era um brinco, como se diz, uma peça rara da nossa história e arquitetura, né? Ele fez a casa basicamente com material trazido da Europa. Até um filme raríssimo de 1920, aqui de Fortaleza Antiga, que está hoje aí disponibilizado no YouTube, e mostra essa casa na época, ele andando de paletó, pouco tempo antes de vir a falecer, Alfredo Salgado, que foi abolicionista. Então, realmente, essa região ainda existe, coincidentemente, essa mercearia do Seu Barbosa que você fala, meu irmão a comprou recentemente, né? O prédio ainda mantém a estrutura original da época, e o patronato ainda existe. Ainda existe lá. Eu lembro que nessa época, nesse quarteirão que eu morava, tinha 3 ou 4 casas que tinha televisão, que era uma coisa muito rara, né? E a gente juntava a meninada todinha para assistir televisão na casa da dona Terezinha, da dona Margarida. Aí ficava aquela reca de meninos, 20 meninos na sala assistindo televisão, tá? Aí, de vez em quando, quando soltava uma bufa, a mulher botava a gente para correr. Vamos embora, menino, e tal. Aí passavam uns 2, 3 dias, a gente doido para assistir televisão, tinha aqueles seriados, né? E ela era boazinha, ela mandava a gente... vocês entram, mas se comportem. E tinha aqueles seriados, né? Perdido no Espaço, Viagem ao Fundo do Mar, Túnel do Tempo. Terra de Gigante. Terra de Gigante. Que Daniel a gente ficava na expectativa de saber como é que o artista ia se salvar daquele perigo, né? Porque eram sequenciados, era aquele seriado, né? Cenas do próximo capítulo, semana que vem, aguarde. Era aquilo, Manuel, mesmo que você colocou, você evoca aí lembranças da nossa infância, também vivi esses momentos. As televisões, de fato, eram raras, nem televisão em cores tinha, tanto é que, às vezes, para dar a sensação de TV em cor, é aquele velho plástico, né, aquele papelão que se colocava com cores ou vermelho ou verde, né, para tornar a TV diferente. Então, aquilo ali marcou as nossas vidas, né, e essas possibilidades de alguns vizinhos generosamente abrirem as portas para a meninada. E esses seriados são, até hoje, marcantes. Né? De vez em quando, em algumas TVs retrôs, e agora na TV Rede Brasil, de vez em quando, eu tenho a oportunidade de assistir e ouvir aquelas músicas, Perdi no Espaço com o velho Dr. Smith, nada tema com o Smith, não há problema. Aliás, se você me permite, foi uma das grandes frustrações que eu tive na vida, quando nós fizemos o primeiro ano de ensino, quando eu ia lecionar no Colégio Militar, fevereiro de 1995, a memória é boa, e o velho Jonathan Harris, que fazia o Dr. Smith, Zachary Smith, marcou muito a minha infância. Nós fazíamos parte de um grupo que cultuava esses seriados antigos, o
túnel do tempo. E o companheiro do grupo descobriu que o Jonathan Harris, já velhinho, ele estava com 80, 83 anos, ele fazia anualmente um passeio descendo da costa do Atlântico e até, portanto, ali a Patagônia e depois voltava, né? Aí o amigo descobriu que ele iria estar aqui em Fortaleza, ele sempre passava todo ano. Esse rapaz não acredita. E marcaram o encontro, encontraram lá o Jonathan Harris, só que era exatamente na parte da tarde, no local onde o barco aportou, ali no cais, e eu não pude ir, porque na época foi o primeiro ano do Colégio Militar, e coincidentemente foi um ano em que o turno era na parte da tarde, eu acho que você se lembra. Lembro disso. Você perdeu essa grande oportunidade. Perdi essa grande oportunidade, mas o filme foi feito, tanto é que lá o menino, cadê o Luciano? Onde é que ele vai chegar? Não vai ir. Lamentei, porque foi algo que marcou a vida de todos nós, né? E interessante que ele era um vilão, mas que todos nós gostavam muito dele, né? Porque eu lembro que o primeiro capítulo, ele entrou na nave, né? Na Júpiter 2. Júpiter, né? 2. E foi tentar dificultar, né? Que não saísse Ele foi, na verdade, sabotar a nave. Foi sabotar, né? exatamente. E é interessante, Manuel, porque hoje, diferentemente daquela nossa época, que nós contávamos e sabíamos de qual é o teatro, que se dizia haver 9 planetas, de Mercúrio a Plutão. Hoje nem Plutão, coitado, é mais planeta, né? Foi rebaixado. Foi rebaixado, saiu desse posto. E a cada mês nós estamos tendo descoberta de novos planetas, os chamados exoplanetas, ou seja, além do nosso sistema planetário. Mas o mais interessante é que o homem já idealiza uma viagem, claro que isso aí nós, né, os nossos netos ainda certamente não alcançarão, mas é possível que a humanidade de amanhã, esse registro aqui vai ficar gravado, né? Tem essa possibilidade de fazer essa viagem, e uma das metas é exatamente Alpha Centauri, ou Alpha Centauri, que era para onde o Júpiter 2 ia, né? Pronto, E se perdeu por conta da sabotagem do Dr. Smith, né? Mas todo mundo adorava o Dr. Smith, adorava, né? Na sequência, porque é interessante, nós acompanhamos a série e lemos tudo que havia na época, né? Fixados nessa temática, e ele começou a dar, usando a palavra que é da moda hoje, embora nem exista mais o Ibope, começou a dar Ibope quando o Jonathan Harris começou a fazer o que Zé Soares faz, né? O humor, as brincadeiras, descontrair, porque o mundo está tão tenso, e na época ainda era a época da Guerra Fria, anos 60, e aí ele começou a sair do script, por conta própria do ator mesmo, o Jonathan Harris, o nosso Dr. Smith, ele começou a ficar bem-humorado. E os outros personagens, até de princípio, não gostavam muito, né? Aqueles gritos dele, a corrida, com medo de alguma coisa que acontecia. E aí começaram a investir o Evan Halley, que era o responsável não só pelo Perdido no Espaço, mas Túnel do Tempo, Terra de Gigante, Viagem ao Fundo do Mar. Fez um filme também bastante conhecido sobre aquele barco que vira, me esqueci o nome agora, O Destino de Poseidon, ou Poseidon. E o IVA percebeu que a audiência aumentava. E aí eles investiram no Jonathan Harris, que terminou já em cores, o filme começou em preto e branco, terminou em cores. Era aquele personagem escancarado, que era a atração principal do seriado. Clem, eu fiz um curso de quiromancia com a cigana Sandra Rosa Madalena. Não sei se você lembra, foi namorada do Sidney Magal. E fiz também um curso avançado de astrologia com um babalaô. E aí eu fiz o seu mapa astral, certo? Você está sendo pioneiro em tudo aqui, certo? Opa. Porque primeiro você vai ser o primeiro entrevistado a receber a caneca do Zé Soares. Não confundir com o caneco do Zé Soares, certo? É a caneca do Zé Soares. E a primeira pessoa que eu vou fazer o mapa astral. Eu não sei se isso é um privilégio ou um castigo, certo? Então é o seguinte, você nasceu no dia 2 de fevereiro, não foi isso? 2/2. 2/2. Então, deixa eu procurar aqui. Portanto, você é aquariano. Aquário, como dizem, né? Os seus colegas astrólogos. Os nativos de Aquário são regidos pela lua de cristal e pelo sol da meia-noite. O aquariano gosta de mergulhar fundo nas emoções e navegar no mar da tranquilidade. O único signo que combina com o aquário é o signo de peixes. Por isso que aquela música diz, né? Queria ser um peixe
para um teio límpido aquário mergulhar. É devido a isso aí. O símbolo de aquário é representado por duas ondas. A onda do iê, iê, iê e segura a onda. Dados sobre o signo de aquário. Elemento, água, pedra, água marinha e o planeta regente é o planeta dos macacos. Frases aquarianas. Nadou, nadou e morreu no seco. E a maré não está para peixe. E sobre viagens, eu descobri também que você já viajou na maionese e fez uma viagem no Júpiter 2 para Alpha Centauri com a família Robson ao lado do Dr. Smith. Rapaz, eu nunca vi um mapa tão preciso, viu, mano? Você acha que eu tenho um futuro nisso aí? Total, não sei para onde você vai, mas você vai para Alpha Centauri, mas vai. Então, Clem, eu estava me lembrando também daquele tempo da minha infância. Eu não tinha bicicleta, né? Naquele tempo era raro uma bicicleta. E tinha eu era muito magro, eu acho que eu tinha uns 8 anos nessa época, eu morava na Teresa Cristina. Continuo, né? Esquálido. E tinha um rapaz lá que tinha 15 anos, só que era forte, tal, e o pai dele comprou uma bicicleta para ele. E eu era doido para andar de bicicleta, mas eu não sabia. E eu vivia pedindo, para me dar uma voltinha, senão não vou dar não, que tu não sabe andar. E eu insisti tanto que uma vez disse, pois vá, dar uma voltinha. Eu era tão pequeno que eu não conseguia alcançar os pedais da bicicleta. Aí eu botava as pernas por dentro do varão. E eu dei um impulso muito grande com a velocidade para poder me equilibrar, né? E bati no muro. Empenou o guidão da bicicleta. Rapaz, ele me deu um cascudo tão grande. Cascudo é ruim, viu? Cascudo, é melhor uma peia, uma pisa grande, uma tapa. Um cascudo no meio da cabeça. Você acredita, que até um tempo desse, quando eu abri a boca, doía aqui, o meio da cabeça desse cascudo. E e a gente chorava, mas não podia chegar em casa chorando, né? A gente tinha que engolir o choro, né? E para a mãe não perguntar o que era, que a gente levava outra pizza quando chegava em casa. E eu não sei como eram os seus castigos. Se você tinha castigo, se era um menino traquino, malino. O castigo lá em casa, quando a gente fazia alguma coisa, que a mamãe misturava 1 quilo de feijão com 1 quilo de milho e mandava a gente separar o milho do feijão, né? E pisa, aquelas pizzas que você já pensou, 8 meninos dentro de uma casa sem televisão, tinha que ter briga, né? E a mamãe, quando pegava 2, dizia assim, já que eu estou com a mão na massa, vinha você, aí dava uma pizza no atacado. Né? E dizia, mamãe, mas eu não fiz nada. Ele disse, mas vai fazer. E era desse jeito, né? Mas, graças a Deus, a minha infância também foi muito boa, com muitas brincadeiras. Agora, eu queria saber, Clem, o que é que te fez, porque você cursou geologia, né? É bacharel em administração, e o que é que fez você enveredar pelo caminho do magistério? Foi pensando no seu pai, o seu pai lhe influenciou? Se fosse no seu caso, eu diria que foi esse cascudo, né, que mexeu com a sua cabeça aí, porque por isso você se tornou professor, porque realmente para optar, deixar de ser geólogo, administrador de empresa, para ser professor é algo muito estranho. Mas foi por amor, Manuel, foi a vocação inata, nós já tínhamos concluído essas faculdades e, na época, eu me lembro muito bem, sempre fui, ao contrário de você, que é da área das exatas, fascinado, apaixonado pela história e pela literatura. Meu pai era professor de língua portuguesa e literatura. Também me deu muitos castigos, você falou de castigo. Não a palmatória, que é mais para trás do tempo. Mas eu nunca tive problemas com as palmadinhas que meu pai me deu na época. Né? Não era aquela época... Ficou traumatizado com isso, de jeito nenhum. Meu pai até dizia, né? Quando eu perguntava, ele dizia que ele já foi da época da palmatória. Minha avó, Luísa Pinheiro Klein, que casou com um alemão francês, porque era de Estrasburgo, meu avô, Henri Klein, ou Henrique Klein, como aportuguesou o nome. A minha avó dava, na época da palmatória, era questão cultural, e meu pai dizia, de vez em quando nós nos reuníamos, ele olha, mostrava as mãozinhas dele, essas mãozinhas aqui levaram muita palmatória, e eu nunca tive complexo. Aí disse, complexo hoje é só de vitamina, né? Aliás, nem usa mais. E aquela história do psicólogo de trás da porta, né? Que era a vassoura, que era o chicote, o cinto. E, então, eu vivi essa fase também com minha família. Meu pai foi muito austero nesse aspecto, no tocante à educação. Muito rigoroso, e né? Eu cheguei para ele, quando eu decidi fazer vestibular, de novo, para a História, e disse, pai, eu vou fazer vestibular. Ele achou assim, pois vai para magistério.
Mas aí ele se convenceu quando eu disse que, em grande parte, a razão da opção pelo magistério era ele, né? De certa forma, você não sabe, Manuel, hoje, já em vias de aposentadoria, o título mais honroso que nós temos quando alguém chama professor, chama você de professor, né? É algo que você guarda para sempre. E né? quando a gente encontra ex-alunos que falam com a Que gente, falam que com nós fomos você, importantes. que marcam, e você principalmente, né? Que trabalhou como nós também, com várias gerações. Às vezes eu encontro um aluno, você está fazendo o quê? Diz assim, eu estou me especializando, médico, hoje há muitos médicos, na área da neurologia. Eu disse, espero nunca precisar do seu serviço, né? Mas, de toda forma, você fica feliz ver a meninada aí em vários ramos do conhecimento, saber humano, na sociedade, fora do Ceará. Então, nós optamos por fazer história, por diletantismo, por prazer, é um curso que me preenchia, e meu pai ficou feliz quando começamos a ter êxito nesse campo, porque abandonei praticamente o trabalho, né, como administrador de empresas, na área da geologia, e, obviamente, que foquei tudo, inclusive uma pós-graduação, já na área de História. Aí surgiu a oportunidade do concurso do Instituto Federal, na época, e do Colégio Militar. Logramos êxito e optamos pelo Colégio Militar. Há 30 anos estamos lá. E eu te pergunto, o seriado O Túnel do Tempo te influenciou na escolha Muito. Rapaz, pergunta, parece que você captou meus pensamentos e nunca conversamos a respeito disso, não. Mas o Tony Doak, né, que eram os viajantes do tempo, aquilo ali, para um menino, né, adolescente na época, ou antes até como criança, porque o seriado sempre era reprisado em década, sucesso até hoje, pena que teve um limite, né, de séries, não prosseguiu além das 30, eu depois adquiri. E então, aquilo ali, você viajar no tempo, voltar à época, coisa que sempre mexeu com a imaginação, como mexe, quem nos ouve nesse momento, mexe com a imaginação de todo mundo, né? A velha teoria de Albert Einstein, né, da relatividade. Teoricamente, é possível voltar no tempo. Teoricamente. Na prática, obviamente, se isso vier a acontecer, aí são coisas que mexem com o nosso raciocínio, né? Transcende a nossa compreensão. Mas como ainda hoje é fascinante, voltar no tempo, ter a oportunidade de encontrar personagens que você só conhece, passando as páginas do livro. É algo assim que mexe realmente com a nossa imaginação. E, Clem, me diz uma coisa, e no colégio militar? Tem alguma história engraçada lá no colégio, alguma coisa interessante que a gente possa ressaltar aqui? Assim como na vida, no colégio militar, nós vivemos muitas experiências, né? Coisas, inclusive, com... Uma delas eu gosto de brincar entre nós, colegas, né? Porque claro. Eu vou dizer isso aqui porque eu já estou indo embora do colégio, não vão me punir, mas é uma colega muito querida, espero que ela esteja assistindo a este programa, a Inês Caos, né? A nossa Inezinha, professora de biologia. E, na época, eu e o Roberto, meu querido amigo e irmão, seu colega de área, né? O Roberto, professor de desenho, de matemática, Paulo Roberto Lima. E, na época, nós participávamos de uma mesma sessão, que era o 8º, 7º ano, não me recordo, e a Inês também. E a Inês deixou o carro dela estacionado na frente do palacetezinho, aqueles palacetes pequenos, aqueles prédios pequenos, onde funcionava a coordenação, dentro do colégio militar, e eu disse, a ideia foi até minha, disse, Roberto, aí nem deixou o carro aberto. Aí vamos pegar o carro dela e colocar. Aí nós descemos, tiramos o carro dela aberto, demos uma volta, estávamos empurrando o carro, eu empurrando e o Roberto também, aí alguém, inclusive, passa um militar, e, rapaz, faltou gasolina. Aí colocamos o carro lá na frente, coisa de menino, né? Sei. Quer dizer, de menino que não cresceu, ou cresceu e ainda manteve aqueles velhos hábitos. Aí, quando nós dobramos, guardamos o carro lá, na hora de ir embora, ainda eles... Até logo, pessoal, vai lá, cadê o meu carro? Ela é irmã do nosso querido Coronel Teófilo, que é hoje o coordenador lá do 1º ano, e irmã também do ex-comandante do Colégio Militar, o Estevão. Mas foi uma novela até que nós revelássemos, diante da angústia dela, que o automóvel estava mais lá na frente. Então, coisas assim, com alunos também, cada situação que você vivencia com aluno, uma cena que eu nunca me esqueci, nós tínhamos um aluno, logo no início da minha jornada no Colégio Militar, exatamente no período em que o curso era na parte da tarde. E esse menino um bom aluno, mas não era assim destacado, né, como um aluno de referente, mas eu me lembro muito bem que, na época, ele assistia a aula sempre muito atento, por volta de 1h da tarde, era aula de história na turma dele, e eu olhava o menino com os olhos expressivos, assim, meio injetados, assistindo a aula, e tudo que eu dizia, ele
Concordava. Concordava plenamente. Eu fiquei achando estranho, mas tudo que eu digo, ele... Até que um dia eu disse uma coisa bem absurda, né? Tipo, Pedro Álvares Cabral proclamou a independência do Brasil. Algo do gênero. Aí ele, com os olhos esbugalhados, eu achei estranho. Aí eu perguntei a um colega, o que é isso? Não, professor, ele dorme de olho aberto. Ele conseguia, Manel, eu consegui essa proeza. Dormir de olho aberto. Aí eu cheguei, toquei no ombro dele, até que quando eu toquei a segunda vez, ele, professor, era impressionante. Então, coisas assim que você vai vendo com colegas, essas brincadeiras, essas picardias, que fazem parte aí, né, de momentos felizes que nós passamos nessa instituição pela qual eu tenho um sentimento profundo de gratidão. Eu me lembro, Clem, numa situação de... Na seção embaixo ali, para o pessoal que não conhece, você tinha a seção B, que era a seção de matemática, tinha História e Geografia. Seção D. Seção D. Aí tinha Química, Física e Biologia e tinha Língua Portuguesa e Literatura. Seção A, né? Seção A. E em cima ficava a seção técnica. Ainda permanece lá. Permanece, né? Que analisa as provas, se está dentro dos padrões e tal. Aí um dia eu cheguei, estava sozinho na seção B, entrei, aí o telefone toca. Aí você disse, aqui é o capitão fulano de tal, não vou dizer o nome por questão de ética. Capitão fulano de tal da seção técnica. O professor Valdir está? Aí eu disse, não. O professor Roberto está? Eu disse, também não. Coronel Meirelles? Não se encontra. Ele disse, não tem ninguém aí, não? Eu disse, não, inclusive isso é uma gravação. Aí ele desligou na minha cara. Eu não sei por que ele fez isso. Desligou na minha cara o telefone, daqui a pouco ele chega. Abriu a porta e disse, professor, foi o senhor que atendeu essa ligação? Eu disse, que ligação, capitão? Eu disse, eu cheguei agora. Aí ele saiu fumando numa quenga. E falando do professor Roberto, interessante o seguinte, que o Fernando Rego Lima, que é o pai dele, foi meu professor na faculdade e meu colega no magistério. E o Roberto foi meu aluno no Colégio Militar e depois foi meu colega no magistério. Igual o Agileu. O Agileu foi meu professor no curso de História da Universidade Estadual, colega do meu pai e também depois meu colega no Colégio Militar. Só para finalizar, é uma homenagem que nós fazemos ao Fábio, nosso Fábio, querido professor de Física, de Química, que eu tive a oportunidade de conviver. O Fábio, ou Fabinho, como nós chamávamos, que recentemente, portanto, nos deixou. Há um episódio também muito interessante. Lá ele, sempre muito bem-humorado, estava dando aula, e nesse dia, eu não sei por qual razão, o Colégio Militar tem todo um rigor em relação ao traje, às batas que nós utilizamos para dar aula, né? E o Fábio foi dar aula de chinela. Episódio que se tornou também muito conhecido. O colégio estava dando aula e passou um monitor, não sei se o comandante, observou a cena, parou, e na frente dos alunos, professor Fábio, o senhor está dando aula de chinela? Ele disse, não, eu estou dando aula de química, né? Isso é histórico lá no colégio, né? Então, homenagem nós fazemos esse amigo que não faz muito tempo nos deixou. Isso. Aqui na casa de vovó Dedé, tem um professor chamado professor Glu-Glu, e ele é um professor meio maluco. Já ouvi falar. Já ouviu falar, né? Então, ele tem umas aulas de história, e você, como é um professor de história, eu gostaria que você analisasse aqui a aula desse professor. Por favor. Glu-Glu, diz aí para nós, quem foi a Cleópatra? Cleópatra foi rainha do Egito de 51 a.C. a 30 a.C. Ela nasceu em Alexandria e falava 6 idiomas. Ela governou o Egito de maneira firme, era bela e sedutora. Cleópatra teve vários amantes, mas um de cada vez. Os mais famosos eram os imperadores Júlio César, Marco Antônio e Augusto Lessa. Esse último, Cleópatra, era arriado os 4 pneus. Ela também ficou com o Fábio Júnior e com o faraó Nabucodonosor. Ela também tirou uma casquinha com Pôncio Pilatos. Pilatos era casado com uma mulher chamada Pilates. Cleópatra se amarrou no Pilatos porque ele era um homem muito higiênico. Ele passava o dia lavando as mãos. Cleópatra só namorava com homens de nome composto, porque ela ficava com a sensação que eram 2. Quando Cleópatra queria sair do palácio para dar uma voltinha, para dar um rolé, ela deixava em seu lugar a sua amiga Elizabeth Taylor. As duas eram muito parecidas. Muito interessante, hein? E como foi que ela morreu, professor? Cleópatra foi mordida por uma cobra caninana
e foi levada para o SUS, Serviço Único para Serpente. Mas quando ela chegou lá, estava faltando o soro antiofídico. Aí ela pegou um camelo Uber e foi bater no HGF, Hospital Gemido do Finado, mas estava em greve. Aí ela tirou direto para a UPA, Unidade de Puro Aperreio, mas estava fechado para o almoço. Cleópatra morreu por falta de atendimento médico. Agora, pode copiar, Google. O que é que você achou desse rapaz? Eu acho que ele levou um cascudo da infância também. Viu? Esse aí eu acho. Rapaz, foi maravilhoso. Até os 2, 3, 4 segundos de início deu uma... Tava tudo direitinho. Depois embaralhou tudo. Depois desandou, não foi? Clem, eu queria pedir tua licença aqui para ler os nossos anunciantes. Pois não. Que é o que nos paga no fim do mês, né, para que o programa esteja no ar. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio do posto de combustível Gasolina Batizada, da fábrica de tinta 50 tons de cinza e do relaxante Corra que não vai dar tempo. Então nós estamos com os patrocínios, inclusive nós estamos fechando aí com uma academia de ginástica Pele e Osso, o nome da academia, uma autoescola Empurra o Pé, e com uma clínica psiquiátrica, parece que é doido. Então, nós estamos fazendo assim, estamos ainda em conversações. Clem, eu gostaria de falar para você no poeta Leandro Gomes de Barros. Ele foi o primeiro escritor de literatura de cordel. Ele nasceu no século XIX, em Pombal, na Paraíba. E o dia 19 de novembro, que é o dia de nascimento dele, é o dia consagrado para o Dia do Cordelista. Eu vou dizer aqui uma poesia dele, depois eu queria que você analisasse. Ele diz assim: se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que a gente tem que morrer para pagar? Perguntaria também de que é que ele foi feito, que não come, que não dorme e assim vive satisfeito. Por que ele não fez a gente do mesmo jeito? Por que uns são felizes e outros que sofrem tanto, nascidos do mesmo jeito, criados no mesmo canto? Quem foi temperar o choro que acabou salgando o pranto? Interessante, uma reflexão muito importante e oportuna. Obviamente que, por ser espírita há 38 anos, eu tenho uma visão um pouco diferente em relação aos problemas do ser, do destino e da dor. Porque entendemos que no mundo em que vivemos, conduzido pelo Filho de Deus, na nossa visão, é quem administra o orbe terrestre, a figura de Jesus de Nazaré, nada acontece por acaso. E os problemas pelos quais a humanidade passa, na nossa opinião, no nosso entendimento, não tem a ver com Deus, mas pelas opções equivocadas que a espécie humana vem fazendo ao longo do tempo. Se eu, no momento de cólera, destemperadamente, dou um soco naquela parede, que nos limita neste momento, a parede vai reagir dentro da própria lei da física, de ação e reação. Vou quebrar minha mão, mas não é Deus que está me punindo por isso. Fui eu que, no momento impensado de desequilíbrio, desmurrei a parede, né? Então, tudo tem uma razão de ser, Manuel. Nessas circunstâncias, a Bíblia, na sua sabedoria, diz, no Gênesis, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. De fato, nós somos essencialmente criados à imagem e semelhança de Deus. Temos o DNA divino correndo aqui nas nossas veias. Mas o contrário não é verdadeiro. Deus não é a imagem e semelhança do homem. Então, às vezes, por não compreendermos a grandeza do Criador, é como uma formiga tentar entender o ser humano, nós projetamos em Deus as nossas defecções, as nossas imperfeições. Se eu sou ciumento, eu acho que Deus é ciumento. Se eu me encolerizo, se eu me enraiveço, eu acho que Deus também se enraivece. Por isso é que se encontra muitas vezes, até nas leituras das Escrituras, claro que fazem parte de uma época, de uma forma de se escrever, Deus que fica de mal, Deus que fica embirrado com alguém, Deus que destrói uma cidade, né?
por conta de uma punição. Então, nós respeitamos, evidentemente, mas precisa, ou carece de uma leitura um pouco diferenciada, né? Mas o poema em si, independente da visão, tanto pessimista, né, do poeta, que eu respeito, é muito interessante. É uma reflexão muito oportuna, né? Aproveitando o ensejo, Cleo, eu me lembrei de uma história, diz que tinha 2 sujeitos numa pedreira, quebrando pedra com uma marreta, meio-dia em ponto. Quebrando pedra, suado, com fome. Aí chega o dono da pedreira, num carrão, uma mulher do lado, muito bonita. Aí um dos que estava quebrando a pedra lá, olhou para o outro e disse, aí, rapaz, a gente aqui, no pingo da meio-dia, né? Como diz assim, no pingo da meio-dia, quebrando pedra aqui com fome, suado, no sol quente. E o dono da pedreira nesse carrão, com ar-condicionado, uma tremenda loura do lado. Aí o outro, para consolar o amigo, disse, rapaz, não pense nisso, não. Que quando a gente morrer, a gente vai ter uma compensação. Aí o outro disse, que nada, rapaz, não vê na oração do Pai Nosso? Assim na terra como no céu, lá nós vamos quebrar pedra também. Mas é interessante essa sua colocação, porque também mostra, meu querido Zé, lembrando aqui do Zé Soares, né? Do velho Zé Soares, meu amigo de muitos anos, que nós estamos ainda muito satisfeitos com a vida, com as circunstâncias, nós queremos ser o que o outro é, né? Quando, na verdade, o grande propósito da vida é nós tentarmos entender as adversidades, as vicissitudes pelas quais todos nós invariavelmente passamos. Claro que uns mais, outros menos, mas sempre isso faz parte da vida, né? Deus não coloca essa sabedoria bíblica, está no Evangelho de Jesus, é Jesus quem diz. Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis ou leves, né? Então, tudo que você passa, você tem a capacidade de suportar. E o mais importante é você se aceitar, você ser feliz do jeito que você é, né? Porque no mundo de hoje, nós projetamos no outro. Se o outro é alto, eu sou baixo, quero ser alto. Se o outro quer ser baixo. Eu sou mais moreninho, quero ficar mais clarinho. Eu tenho um cabelo mais crespo, quero cabelo mais esticadinho. Eu sou gordo, quero ser magro, quero ser mais gordinho. Então, o importante é nós nos aceitarmos como nós somos, porque cada um tem a sua beleza, e se enxergando essa beleza em si mesmo, você vai ver que cada um tem a sua peculiaridade, as suas peculiaridades, cada um tem essa digital divina, cada um é diferente. E, Clem, como foi o livro Bezerra de Menezes, que você escreveu? Bezerra de Menezes é uma figura importante na nossa história, cabeça chata como nós, né, cearense da cidade, hoje Jaguaretama, parte de Solonópolis, Riacho do Sangue, antigamente. Então, é uma figura que é um ícone para o Ceará, né, pelo exemplo de homem de bem que ele foi quando esteve. Foi um grande médico, um médico humanitário, cognominado em seu tempo. Ele viveu de 1831 a 1900, de um médico dos pobres. Então, nós nos fascinamos por essa vida, porque numa sociedade tão carente de referências, de exemplos reais, né, de pessoas que viveram a mensagem do amor, que procuram realizar o bem, como essa instituição que nos abriga, a Casa Vovó Dedé, que faz um trabalho que o mundo precisava olhar, né? Não há só guerra da Ucrânia com a Rússia, não há só violência, há muita gente boa fazendo bem, como aqui, esse espaço que nos abriga, que permite que você venha do seu jeitinho, numa época tão necessitada do bom humor, do humor sadio, das brincadeiras, né, que alegram, desse palhaço maravilhoso que eu conheço. Já era assim na época de magistério, não mudou nada. Então, nós precisamos disso. Então, foi isso que nos motivou a escrever. Mas o Roberto ficou me substituindo. O Roberto foi o substituto, eu não vou dizer à altura, né, mas quase na altura, que também continuou com bom humor, e seu colega é uma pessoa que eu amo muito. E o fato, querido, é que nós resolvemos nos enveredar por esse caminho, e foi um trabalho de 30 anos de pesquisas, né? Então, saiu um livrinho, 1.200 páginas, rechuchudinho, né? E que, graças a Deus, em nível nacional, tem tido uma boa aceitação para que as pessoas conheçam um pouco mais a vida desse homem de bem, né? Porque o mundo precisa de pessoas de bem, porque nós encontramos pessoas boas, más, honestas e desonestas em todos os ramos do conhecimento, do saber humano, em todas as religiões, em todas. Né? Mas não tem nada a ver com a religião. Você vê um escândalo aqui, acolá, olha aí, olha lá, aconteceu isso. Não, ali é aquela pessoa em momento de desequilíbrio que fez aquilo. Mas olha, não significa dizer que está tudo errado, nada, que a instituição... Nada. Eu entendo que todas as religiões, quando você vive realmente aquilo que você acredita, são caminhos que levam ao mesmo fim, que é Deus, né? Então, eu repito, meu querido, o exemplo de Bezerra de Menezes, é exemplo do velho Mansueto, idealizador desse projeto aqui, que tivemos a oportunidade de conhecer.
é algo que o mundo precisa, sabe? Pessoas assim, para mostrar que ainda vale a pena acreditar no homem e que certamente o mundo do porvir, o mundo do amanhã vai ser um mundo bem melhor do que esse mundo que nós estamos hoje. Existissem mais casas de vovó Dedé espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo. É verdade. E uma dessa aqui faz uma diferença, sabe? Porque é um ponto de luz acesa, né, nesse bairro e para a cidade, para o nosso país, ainda nesse momento tão difícil, né, em que o mal ainda parece se sobrepor ao bem, mas, na verdade, é porque nós damos valor ao mal, nós divulgamos o que não presta. Infelizmente, basta observar os filmes que assistimos. Os filmes que dão audiência são os filmes de violência. Se você colocar no domingo à noite A Vida de Madre Teresa de Calcutá, no Supercine, não vai aparecer outro, porque, ou um filme de amor, os romances antigos que nos tocavam o coração, as meninas gostavam, as moças do passado. Hoje nós estamos muito à base ainda daquela questão da adrenalina. Não que não tenham validade esses filmes, né? Claro, nós somos da época da inocência, do Perdido no Espaço, tudo mal feito naquela época, com os efeitos especiais de antes, mas precisa de se divulgar mais o bem. Nós somos ainda, sabe, Manuel, um tanto sadomasoquista, ou seja, gostamos de ver o sofrimento do outro e remoer a nossa dor íntima. Quando você absorve uma mensagem negativa, você se deprime, a sua energia baixa. Quando você é incentivado por uma reportagem que fala, por exemplo, dos trabalhos de promoção social da Casa do Vovó Dedé, poxa, que coisa maravilhosa. Você estava falando das meninas que aqui aprenderam a tocar piano, nos bastidores, a gente estava conversando, e que hoje estão se projetando, né? Eu sou parente de um dos maiores pianistas da história do Brasil, hoje pouco lembrado, de Aracati, o velho Jacques Klein, né, como era conhecido, fez várias apresentações no Brasil, na Europa, e vendo o incentivo que essa instituição dá à arte, né? Porque a arte liberta, a arte é um dos grandes caminhos, né? Por isso que nós gostamos, mesmo que não entendamos ainda a arte, nós gostamos do cinema, que dizem que é a sétima arte, né? Então, a arte faz parte das nossas vidas. O que você está fazendo aqui é arte, né? Você é um artista. Muito obrigado, Clem. E me diga uma coisa, Clem. Você lembra de algum mais detalhe? Eu no colégio militar, eu colocava apelido nos alunos. Nunca fui chamado no SOI, mas assim, colocava apelido porque eu tinha sempre uma amizade muito grande com os alunos gostavam de mim, e assim, só aqueles alunos que eu tinha mais intimidade, que não se zangavam, né? Então, uma vez, eu me aposentei, e depois de alguns anos, eu andando ali na Augusto dos Anjos, verso que eu citei aqui, que é a continuação da Zé Bastos, né? Aí, andando e ouvi um grito, Manel! E é isso. Aí, quando eu me virei, não sei, 1,80 m, forte e tal, professor! Aí me deu um abraço. Aí ele disse, está me conhecendo? Aí, 10 anos que eu estou aposentado, né? Normalmente esses alunos aí, eles passam muito. 13, 14 anos, eu não me lembrava mal, não sei, já com quase 40 anos. Professor, está lembrado de mim? Eu digo, não, estou não. Fui seu aluno no colégio militar. Eu sou o Babalaô. Olha aí. Aí eu disse, pronto, vai me dar uma mãozada agora, né? O senhor também me chamava de Pokémon do Mal, ó. Aí eu me lembrei, né? Aí eu disse, vixe, aí eu esperei ali. Aí ele disse assim, eu disse, como é teu nome? Ele disse, Wesley. Eu disse, rapaz, é um nome desse, há 30 anos atrás, 20, 25 anos atrás, é muito difícil de memorizar, né? Hoje não, porque tem o Wesley Safadão, você faz uma associação, mas o Wesley, há 25 anos atrás. Aí eu disse, tudo bom, professor, eu estou aqui. Eu disse, você está fazendo o quê? Não, terminei farmácia, sou dono dessa farmácia, e mostrou, né? Se o senhor quiser alguma fralda geriátrica, o senhor pode me procurar. Eu digo, pronto, descontou, né? Deu uma tapa com luva de pelica, né? Mas são momentos, né, Manuel? E esses apelidos que você colocava, né, os alunos adoravam, porque as pessoas conheciam o velho professor de matemática, Manuel Moreira, o seu antecessor, o pai do Zé Soares. E, na época, o velho Manuel, os alunos amavam, adoravam, porque era aquele apelido posto, né? E o aluno entendia e levava na brincadeira. Tanto é que até hoje, né, guardam isso aí. Então, você faz muita falta lá nas reuniões. Oh, muito obrigado. Né, quando fazia, já recitava de público esses poemas, né? Alguns deles que deixavam o auditório corado, né?
Marcantes, né? Mas são momentos assim que marcam a vida de um professor, sabe, querido? 30 anos de colégio militar, sentindo, evidentemente, a falta daqueles tempos, né? Não é questão só de nostalgia. Antigamente era melhor. Está noutra fase, outro momento, nós estamos atravessando a humanidade. O colégio continua lá, no velho casarão da Santos Dumont, o velho bairro do Outeiro. Então, ali contando muitas histórias, né? Muita gente que passa, gerações que ali atravessaram o século, né? Porque é uma instituição já centenária, tiveram o ensejo de passar pelas mãos de vários educadores, entre os quais você, né? Colaboramos lá com 30 anos. Infelizmente, faz parte da vida, de vez em quando. Não disse que ninguém quer ter muito, mas é o nosso momento, nós chegamos e partimos. De vez em quando você tem um colega que se foi, um colega que está partindo, né? E você olha para trás, até alunos também, né? Ex-alunos nossos. Mas ali, para não falar tristeza, que o programa não tem esse objetivo, certamente nós vivemos momentos hilariantes, momentos de alegria, momentos de contração. Eu na minha sessão, você na sua, hoje ainda continuo com alguns colegas da nossa época, o professor Vinícius, de Geografia, continua lá, o pessoal chamava de Gugu, né? Gugu ainda continua lá, né? Que o Roberto apelidou de mini Hitler, né? Porque o Vinícius estava com penteado. Ele ouvindo eu dizer isso, vai ficar danado comigo. Mas é uma figura de um coração, assim, também extraordinário. Filho do seu Moura, que foi... Seu Moura, que era alfaiate, né? Então, a alegria do seu Moura lá no colégio, de ver o filho, que depois fez o concurso para o colégio militar. Então, são momentos, assim, marcantes e emocionantes. Inesquecíveis, né? Na velha instituição da qual temos ainda, pelo menos até o início do próximo ano, a honra de participar. Que coisa boa, Clem. Clem, nós, infelizmente, estamos chegando no final do nosso bate-papo. E eu gostaria de lhe agradecer de você ter aceito o nosso convite. Eu fiquei muito feliz, porque fazia muito tempo que nós não nos víamos, né? E ter essa oportunidade de conversar com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido. Eu digo sempre, gosto muito de uma frase de Antístenes, que é discípulo de Sócrates. Quase sempre nós nos lembramos mais de Platão ou de Aristóteles, né? Nas aulas de filosofia. Mas o Antístenes é meio preterido, deixar de lado. E ele tem uma frase que eu acho extraordinária, que a gratidão é a memória do coração. Então, eu sou muito grato a você por nunca ter se apartado de mim. De vez em quando está mandando... através da vossa digníssima esposa, porque, para quem não sabe, ele usa o celular dele é aquele que discava, né? Nem que digita, não. Ainda é antigão, de baquelite preto, é o celular dele, como se fosse do Maxwell Smart da nossa época. Né? Da nossa época, eu acho que aquele celular, o Brucutu ligava para a Oli, né? A mulher Uli, né? Exatamente. Então, vossa digníssima esposa que ainda mexe no celular, de vez em quando está me mandando algumas notícias suas, alguns shows que você está fazendo, e parabéns, querido. Eu já dizia ao Roberto, que certamente nos assiste nesse momento, que naquela época disse, olha, o Manuel está se perdendo aqui no colégio. Quando ele se aposentar, ele vai ter aí certamente um futuro brilhante no humor cearense, né? Porque é uma das pessoas mais bem-humoradas, nunca vi o Manuel se queixando da vida, sempre levava tudo na esportiva. E o mundo precisa de pessoas assim, sabe, querido? Desses palhaços que trazem esperança, que trazem luz, né, num mundo ainda tão escuro pela falta de sensibilidade de nossa parte, e parabenizá-lo por esse programa, por esse seu jeito sincero, cearense, né, de ser, a forma como você conduz, e que você tenha muito êxito aí nessa empreitada, meu querido. O nosso mundo precisa de muitos Zé Soares aí, sabe, para tornar a vida mais, vou usar a expressão do Beto Barbosa, né, da lambada antiga, mais adocicada. Muito obrigado, Clem. Eu que agradeço. Obrigado e até a próxima semana com mais uma entrevista. Muito obrigado.